Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ouvintes amados, o apóstolo São Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel com muita sabedoria. Um dos homens mais sábios do seu tempo que havia na terra era Gamaliel. E aquele foi um instrutor de São Paulo. E Paulo, o então Saulo de Tarso, esteve na iminência de ser mais do que Gamaliel, o seu mestre. Havia uma carreira proposta pela sua frente que ninguém podia impedir o seu projeto na lei diante dos homens. Ninguém podia segurar. Paulo tinha pela sua frente um caminho muito vasto neste campo que os homens almejam hoje, tanto no campo religioso como no campo político social. Qualquer homem deseja o que Paulo, por último, jogou fora. Se hoje nós encontrássemos a São Paulo e os homens que buscam diligentemente estas coisas fizessem uma entrevista com ele, ele diria: vocês estão se acabando por causa de coisas que eu joguei fora. Mas alguém diz: Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e o rei Agripa diz que suas muitas letras o faziam delirar. Não, você lê o que Paulo estava falando com Agripa, e você entenderá tudo, por mais simples que você seja. E Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o que já citamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É certo que nós recebemos do Senhor através de alguém. Eu, particularmente, com vossa licença, posso dizer: tenho recebido muito do Senhor através de alguém, através de um homem aqui na terra. Você pode dizer: vocês pregam um homem, vocês creem num homem, mas vale a pena crer num homem que faz o conhecimento da gente aumentar em Cristo Jesus? Vale a pena crer num homem que faz o azeite multiplicar e a farinha? Valeu a pena ou não a viúva crer em Elias? Valeu, não? Então vale a pena a gente crer neste homem. Na verdade, Paulo poderia dizer: eu recebi do Senhor através de Pedro, através de João, através de Tiago. Não. Mas Paulo está dizendo que não foi através de São Pedro
nem tampouco de São Tiago, mas também não foi através de Gamaliel. Ele recebeu do Senhor, diretamente lá no deserto, aquilo que ele estava ensinando. Agora, o que Paulo ensina não é somente o capítulo 11 de 1 aos Coríntios, quando ele mostra que é desonroso o homem ter cabelo crescido, é uma desonra. Mas, contudo, o que Paulo nos ensina não é somente o que está em 1 aos Coríntios 11. Leia suas cartas desde Romanos até os Hebreus. Sem controvérsia alguma, São Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então, praticamente o Novo Testamento é escrito por São Paulo. Pedro e João, Marcos foram escribas. Eles fizeram o que Jesus praticou. Eles escreveram o que Jesus fez. Mas Paulo deu a ordem da igreja. É o que Jesus faria através da igreja. Sim, isto é verdade. Agora está concluído. Não recebi da carne nem do sangue o que eu tenho vos ensinado. Em outras palavras, aos Gálatas capítulo 1, ele nos informa que não consultou a carne nem o sangue. Quando nós estamos recebendo de Deus as coisas de Deus através do próprio Deus, isto tem que combinar com aquilo que Deus tem nos dado através dos seus apóstolos, através da Bíblia Sagrada. Você não pode ter uma visão, você não pode esperar ter uma profecia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é revelado, você não espera uma visão, não espera uma profecia para dizer que o batismo deve ser em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso já está escrito. E qualquer visão, qualquer profecia que viesse contrária a isto, também ela não combinaria com as Escrituras. Você pode dizer que foi ali no monte e Deus lhe disse que o batismo tem que ser nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Alguém certa vez me escreveu me fazendo uma pergunta: a quem nós devemos obedecer? É a Jesus, que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, ou a São Pedro, sendo um apóstolo, que mandou batizar em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38. Ninguém estaria obedecendo a Jesus sem que obedecesse a São Pedro neste caso. Vejam que Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Pedro praticou aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus ordenou. Nós não vamos entrar por este campo, mas você pode pensar de início que Jesus exige ali o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos usaram este nome. Ele disse que se você recebe a palavra de Jesus, você recebe também a palavra dos apóstolos, a quem eles enviou. Então, mais do que nunca,
nós devemos estar dispostos a aceitarmos, sem conjectura alguma, os ensinamentos dos apóstolos e a ordem da igreja, especialmente com São Paulo. Ele é o mensageiro para nós, para os gentios. Você pode dizer, mas você apresenta um mensageiro para esta era. Sim, este mensageiro vem nos mostrando estas coisas. Ele vem para nos advertir, nos acordar, nos dar aquele grito que Paulo deu: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando você diz que crê na palavra de Deus, então você deve demonstrar essa crença, essa fé, através da prática, através da obediência. E construindo o nosso edifício, recomendado por São Pedro, nós estamos pensando neste degrau importantíssimo que é a paciência. Para se receber do Senhor aquilo que os homens de Deus receberam do Senhor, nós devemos ter paciência. E o profeta diz que devemos ter paciência com Deus. Você pode ter paciência com as coisas terrenas para adquirir as coisas terrenas. Há quantas pessoas que têm paciência para cometerem um crime, para destruírem um lar, para conquistarem uma mulher, para conquistar um homem. Passa tempo com paciência, vai trabalhando. Esta paciência não é a que nós estamos falando. Mesmo essa paciência para adquirir o mundo, mas sim a paciência com Deus. Mas nós temos de ter paciência com Deus perfeitamente. Nós devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então você terá paciência genuína, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Santiago capítulo 1, versículo 3. Quando Deus diz algo, você o crê, e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Mas ontem à noite eu pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência com Deus? Deus disse que viria logo. A Bíblia diz: eis que cedo venho. E tem passado tanto tempo. Onde está a sua paciência com Deus? Ele prometeu estar comigo, e no entanto eu estou aqui numa cama, paralítico. Ele está lhe ensinando a paciência? Você tem se aproximado mais de Deus através desta prova? Você nunca tem murmurado mais, desde que você tem sido revelado pelo Espírito Santo? Você já entendeu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Mesmo uma prisão no leito. Onde está a sua paciência? Se você exige de Deus a resposta na hora, ou caso contrário, você tomará outras iniciativas. Onde está a sua paciência com Deus? Nós acabamos de aprender que antes, quando elas tinham aquele fogão caipira, lutando com fogo mesmo, da lenha às vezes molhada, e as coisas eram mais difíceis, a água tirada no poço, com toda a dificuldade, o arroz no pilão, e aquelas outras coisas naturais, simples, o colchão de palha,
a casa de chão e, no entanto, estavam vivendo 80, 90 anos, 100 anos de idade. Tinham 10, 12, 15, 23 filhos. E, no entanto, estavam pacientes. Tinham tempo ainda para fazer um trabalho doméstico, para fazer um crochê, para fazer uma renda, bater os birros ali naquela almofada da renda. Tinham tempo para tudo. Tinham tempo para orar. Tinham tempo para ler a Bíblia, como eu tenho a Bíblia de minha mãe marcada de uma capa na outra. E agora, com fogão a gás, com geladeira, com enceradeira, com máquina de lavar roupa, com energia elétrica, com carro na garagem, não há tempo. E a impaciência aumenta. E corre-se para cima e para baixo. Não há paciência. Deviam ser pacatos, humildes, não tanto exigentes, nem tão brutos, mais pacientes. Mas não se pode esperar o sinaleiro abrir, tem que invadir, atropelar o ciclista. Logo a buzina tem que ser tocada insistentemente atrás do carro que apagou por um incidente qualquer. Como podemos ter paciência neste mundo? O nervosismo, as coisas têm aumentado diante de tanto conforto. O que podemos esperar nesses dias, meus irmãos? A paciência se multiplicaria, esta é a profecia. A ciência se multiplicaria. E por isso a iniquidade também se multiplicaria. Pensemos, analisemos, arrazoemos aqui, introspectivamente. Pensemos um pouquinho, que tipo de pessoas tem sido nós em santo trato e piedade e paciência? Como se pode dar aqueles passos de meditação nesses dias? A natureza está manchada ali. Há clubes nos lugares mais bonitos, à margem dos rios. Mas o que se vê ali? Um descanso do físico e uma irritação do sexo. O que se vê ali? Um ambiente próprio para Deus operar, não é? Pensemos e analisemos estas coisas olhando para cima. Se o céu se aclarou, você pode ver que tipo de crente tem sido você. Enrolado, engodado com as coisas do mundo, sem querer, percebendo de fato, parece que eu estou sendo levado. Por isso não pode haver paciência com Deus. Os recursos são demais. Em cada esquina se encontra uma farmácia e elas estão superlotadas. Os hospitais estão superlotados e as enfermidades aumentando. Oh, este pregador está com análise negativa. Isso é pessimismo. Não, vamos encarar a realidade para constatarmos então que Deus está às portas. E então vamos ter paciência com Deus, como Noé teve paciência com Deus. Abraão ouviu de Deus alguma coisa. E mesmo 25 anos depois, não havia nada acontecido. Mas ele ainda cria, ele tinha paciência. Ele foi paciente com Deus durante 25 anos. A mulher pode esperar hoje alguns dias, enquanto seu marido passa por aquela fase terrível, e depois então ela ver no fim de sua vida o seu marido ali ao seu lado, como minha avó viu o meu avô. Eu me lembro quando era criança. E há uma história negativa na vida do meu avô, mas a minha avó não procurou desquite. A minha avó não procurou seus direitos. Resultado, um dia eu vi minha avó na cabeceira do meu avô, do corpo, do cadáver dele. Cabeça branquinha ali,
Aquele lar não foi destruído. Ela teve paciência e aquela fase passou. Mas hoje elas não têm, elas estão cheias de direito. Para que orar? Para que se humilhar? Eu tenho direito, eu tenho papai, eu tenho mamãe, eu tenho tudo. Por que eu vou tolerar? Por que eu vou calejar meus joelhos em oração? Se Deus permitir, nós ainda continuaremos falando sobre paciência. Ó Deus, ajuda-nos não somente a falarmos sobre isto, mas termos isto em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém.